Bom dia, irmãos. Feliz sábado. Bom estar aqui de novo na casa do Senhor. Sábado passado eu estava aqui na cidade, mas lá no distrito de Jaiara. E aqui é alegria estar de novo com vocês. Nós estamos no mês de novembro, né? E na nossa igreja, não somente a nossa igreja, mas nós também comemoramos aí no mês de novembro, falamos mais do Novembro Azul, não é? Todos os homens aí estão mais enfeitados que as meninas, né? Com as mulheres. Meus queridos, Novembro Azul, a gente fala de algumas situações que envolvem a saúde masculina, não é? Mas me pediram aqui, o pessoal do Ministério da Mulher, para que a gente pudesse, no dia de hoje, falarmos sobre a saúde emocional. Alguns gostam de falar saúde mental, não é? Saúde emocional. A saúde do nosso cérebro. Vocês acham isso importante? Sim ou não? Muito importante, não é? Saúde do nosso cérebro. Estamos vivendo numa época em que as pessoas estão adoecendo muito, muito, muito. Quer ver um exemplo? Você conhece alguém que tem problema de ansiedade? Conhece? Conhece alguém que toma ansiolítico aí, remédio para tratar a ansiedade? Você conhece alguém que toma antidepressivo? Conhece? Você conhece alguém que tenha problema de dormir à noite, pouco sono? Alguém que está sofrendo aí transtorno, por exemplo, bipolar, transtorno emocional? Conhece alguém com uma irritabilidade muito alta? Conhece? Conhece alguém com algum tique? Algum transtorno obsessivo? Como roer as unhas? Como arrancar partes do cabelo? Como se ferir? Conhece alguém? Conhece alguém com compulsão alimentar? Ou pessoas que comem demais e depois provocam o vômito, chamado bulimia? Transtornos, meus queridos. Conhece, já ouviu falar de alguma criança diagnosticada com TDAH? Quem não sabe, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Virou moda, não é? Conhece alguém que toma Ritalina? As doenças emocionais chegaram, irmãos. E não só chegaram. Ficaram. E não somente ficaram. Vão crescer cada dia mais. Hoje à tarde, 16h30. O tema aqui é saúde e felicidade. Hoje à tarde, se você conhece alguém lá na sua vizinhança, seus amigos, na sua família, ou você que passa por qualquer situação que eu descrevi aqui, que eu citei, ansiedade, depressão, transtorno bipolar, TDAH, problemas de insônia, compulsões. Se você conhece alguém com essa situação, ou você está passando por isso, te convido para estar aqui hoje à tarde. Porque hoje, às 16h30, eu vou estar falando sobre isso. Como lidar com essas enfermidades emocionais. Como evitá-las. Tudo bem? Você é meu convidado. E é uma oportunidade que você tem para convidar também uma pessoa que não vem à igreja, por exemplo, para um programa religioso ou espiritual, mas você vai convidá-la para uma palestra de um psicólogo para falar de saúde emocional. Tudo bem? Convide. Meus queridos, na parte da manhã, dentro desse assunto também, da saúde emocional, põe aí o slide, por favor, meu querido. O tema de hoje vem em forma de uma pergunta. Eu gosto de perguntas. E quando eu estudo a Bíblia, e principalmente Jesus
Jesus sempre tinha uma pergunta, não é? E geralmente ele respondia às perguntas feitas para ele com o quê? Com uma outra pergunta. Por quê, meus queridos? Nós que vivemos em busca de respostas, não é? Só que, na verdade, o que nos faz mais crescer é quando nós buscamos as perguntas certas. E o título desta manhã é uma pergunta. O que você procura? E dentro dessa pergunta, quero também mexer com você. Porque nós somos os maiores responsáveis pela nossa saúde emocional. Então, nessa manhã também eu vim falar sobre responsabilidades. Porque nós vivemos hoje numa sociedade que terceiriza a responsabilidade. Ou seja, a responsabilidade do que eu passo, geralmente, eu digo que é de quem, hein? Se eu estou triste e infeliz, essa minha tristeza, essa infelicidade é por causa de quem, geralmente? Do outro. Se eu sou nervoso, se eu tenho uma crise nervosa lá no trânsito ou em casa, é por causa do quem? Ou por causa de quem? De alguém que me irritou. Sempre, ou geralmente, o problema que eu vivo é por causa do outro. Só que isso não é novo, né? No primeiro pecado, quando Deus chega para Adão e fala: Adão, o que você fez? O que aconteceu, Adão? O que ele fez? O que ele respondeu? É o outro. Eva, o que aconteceu, Eva? Quem é? Culpa de quem? Do outro. E assim nós vivemos a nossa vida. Culpando quem? Jogando a responsabilidade para cima de quem? Então a pergunta de hoje chama e nos provoca a assumirmos a responsabilidade. O que você tem procurado? O que você procura? Vamos começar com um texto da Bíblia. Mateus capítulo 7. Abra sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 7. Os versos 7 e 8. É uma promessa de Deus. Mateus capítulo 7, os versos 7 a 8. Achou aí? Vamos lá? A promessa de Deus, ela diz assim, eu vou falando e você vai completando, tá? A frase, ok? Vamos fazer assim? Então diz assim, olha, a primeira parte é minha. Pedi, muito bem, buscai, batei, pois todo o que pede, o que busca, e aquele que bate. O que vocês acham dessa promessa, meus queridos? É uma boa promessa? Hã? Sim ou não? Vocês acham que é uma boa promessa essa de Jesus? Ótimo, irmão. Excelente. Só que eu digo assim, depende. Depende do quê? Pensa comigo. Olha para a promessa. Depende do quê, irmãos? Depende do que você pede. Depende do que você busca. E depende aonde você. Porque Jesus disse assim, você vai encontrar. Então, para a promessa ser realmente boa, você tem que saber onde você está batendo, o que você está buscando e o que você está pedindo. Porque você vai encontrar. Então,
o que eu tenho vivido, o que eu tenho experimentado, é mais resultado do que eu procuro, eu busco e as minhas escolhas do que o que os outros fazem por mim. Ou o que o Supremo Tribunal Federal decide lá. Ou o que os governadores, senadores resolvem lá. O seu estado de humor, a sua saúde emocional vai depender mais de você do que do outro. Porque você encontra o que você está buscando. Eu sou psicólogo. E as pessoas, quando vão até mim, claro, vão com um problema. É natural. E ali, diante dos problemas das pessoas, atendo muitos casais. E quando o casal também me busca, vem com uma situação difícil. Muitos deixam para procurar ajuda lá quando o negócio está bem complexo mesmo, bem complicado. E quando eu estou ali trabalhando com um casal, eu chego para o cônjuge e digo assim, me fala a qualidade do outro. Assim, não, você não está me entendendo, eu não vim aqui para elogiar o outro. Na verdade, eu não consigo ver nada de bom no outro. Por quê? O coração está como? Ferido, machucado. Às vezes eu não consigo ver nenhuma qualidade no outro. Recebo também algumas pessoas com uma situação muito difícil de lidar com suas emoções depressivas, né? Pessoas depressivas. Eu falo assim, me fala bom de você. Não tem. Não consigo ver. É como se a promessa de Jesus não fosse verdadeira, né? Porque ele diz assim, o que você busca, você? Então vamos fazer um teste aqui, ver se isso realmente é verdadeiro. O maior inimigo da raça humana, da humanidade, quem é, hein? Que a Bíblia apresenta, quem é? Nosso grande adversário. Satanás. Ele tem qualidade? Tem, irmã? Ele tem qualidade? Me fala uma aí. Ele é inteligente. Tem mais qualidade? Persistente. Tem mais qualidade? Trabalhador. Tem mais qualidade? Ele é criativo, o que vocês acham? Poxa, uma tentação diferente para cada um. Haja criatividade, hein? Podia trabalhar no Google, né? Criatividade. Em menos de 30 segundos, nós achamos 4 qualidades. Em quem? Não é possível que o seu cônjuge não tenha uma. Não é possível que você não tenha uma. Não é possível que você não tenha uma. Se você encontrou 4, o pior de todos. Mas por que nós achamos 4 no pior de todos? Por quê? Por quê? Porque nós buscamos. Nós paramos para buscar. E Jesus disse, o que você busca? Se eu te perguntar, você tem razões para reclamar aqui da igreja? Claro que você vai ter. Vai ou não? Vai. Se você começar a buscar defeito na igreja, você vai encontrar? Vai ou não? Você vai encontrar defeitos no pastor da igreja? Você vai encontrar? Vai. Se você buscar, você vai encontrar. Mas se você buscar qualidades na igreja, você vai encontrar também? E qualidades no seu pastor, você vai encontrar? Então, para você ser feliz, estar bem em um lugar, depende mais do que você procura, do que as qualidades, os defeitos do outro. Encontro muita gente, não suporta esse país, tem que mudar, tem que mudar, tenho que mudar. Vive a vida assim, pensando que suas derrotas,
as suas misérias emocionais são consequências de que nasceu no país errado. Mas se você procurar neste país qualidades, você vai encontrar. E muitas dessas pessoas saem do país e vão para outro país. E levam a sua maneira de ver o mundo junto. Porque o país não muda o jeito de você pensar. O remédio não muda o jeito de você pensar. Você precisa mudar o jeito de você pensar. Então, a pergunta é: o que você tem buscado nas pessoas com quem você convive, na igreja, na sua vida? Porque Jesus diz assim: olha, o que você busca, você encontra. Mas vamos adiante, vamos lá. Em Números capítulo 13, vamos lá para Números. Números capítulo 13, os versos 27 e 28. Vou dar um exemplo para vocês, na Bíblia, o quanto isso é importante e como isso faz diferença. A forma que eu escolho ver a situação, tá bom? Vamos lá ver? Em Números 13, exatamente, o episódio aí é o seguinte. O povo já tinha saído lá do Egito. Deus já havia abençoado, feito tantos milagres, aberto o Mar Vermelho, coisa maravilhosa, água da rocha, pão do céu, tudo perfeito, né? Maravilhoso, né? E agora estavam ali já na divisa da terra de Canaã. Na divisa. Depois de algumas semanas já. Então, Deus fala assim para Moisés escolher 12 pessoas. Por que 12, irmãos? Por que 12? Cada um representando uma família, uma tribo ou família. 12. E era para que eles fossem à terra de Canaã fazer o quê, irmãos? Fazer o quê? Investigar, ver o que acontecia lá, como era a terra de Canaã, certo? Tudo bem? Passaram quantos dias lá mesmo? Quantos dias? 40 dias. Ficaram 40 dias olhando lá. E então, depois de 40 dias, eles retornam de lá. Exatamente falando o que nós vamos ler agora, nos versos 27 e 28. Olha lá. Fomos à terra que nos enviastes. E verdadeiramente, ela mana leite e... O que eles queriam dizer com isso? Terra maravilhosa. Quem conhece ali o norte do Paraná? Terra boa, terra roxa, não é? Terra é boa, não é? Ali, imagina. Tudo que planta, coisa maravilhosa, né? A Mesopotâmia, onde fica ali a terra de Canaã, destaca de todas as outras áreas desérticas. A Mesopotâmia tinha, assim, frutos maravilhosos, a terra era boa, tudo que o povo plantava dava em abundância. A terra é boa mesmo. E este é o seu fruto. Se você for lá, na Bíblia, você vai ver que eles carregavam um cacho de uva tão grande, que 2 homens precisam carregar. Terra boa, hein? Deus sempre procura o melhor lugar, hein? Para o seu povo, não é? O melhor lugar. Aí o relato continua. Mas o povo que lá vive é o quê? E as cidades são o quê? E muito grandes. Também vimos descendentes de... Quem são os descendentes de Enaque? Para vocês terem uma ideia, Golias era descendente de Enaque. Os Enaquins. Pessoas, homens de grande estatura. Tudo isso foi o que eles viram. Tinha alguma mentira aí no relato? O que vocês acham? Foi um relato realista, meus queridos? Foi um relato realista? Foi. Fizeram a parte deles. Viram tudo, trouxeram um relatório. E aí agora a gente consegue ver
a diferença que existe das pessoas olharem isso. Como eles olharam isso? Vai me acompanhando a linha do raciocínio, hein? Vamos lá. Então Caleb fez o povo calar-se. Sabe por quê? Porque quando eles ouviram falar que o povo lá era forte, que tinha gigante, o povo começou a fazer o quê? Agora lascou tudo. Estamos lascados, vamos voltar. Não vai dar certo. Então Caleb levanta e diz assim, ó, silêncio, silêncio. Subamos e tomemos posse da terra. E ele faz uma afirmação. Qual a afirmação que ele faz? É certo que... Só que tinha um problema. Tinha um problema. Vem aqui, irmão. Fica aqui, vem aqui. Levanta os dois aqui, levanta os dois. Tinha um problema. Fica aqui na frente, por favor. Eram 2. Quantos foram lá para espiar a terra? Quantos? E dos 12, 2 estavam ali. A gente vai conseguir. Levanta aí, levanta o banco. Só levanta. 3, 6. Ó, vamos lá. Levanta os 4, levanta os 3. Levanta os 3 também, levanta. Levanta, levanta, levanta. Olha aí a multidão. Olha os 10 aí, ó. Levanta os 10, por favor. Olha lá, eles disseram o quê? O que eles disseram? Fala assim, não, fala para eles, ó. Não vai dar certo. Nós vamos o quê? O povo lá, o que eles disseram? Olha, não podemos atacar aquele povo, porque eles são mais o quê? Eles estavam falando verdade, sim ou não? Eles eram mais fortes mesmo. Ou seja, olha aqui, meus queridos, me acompanha a linha de raciocínio, ó. Eles estavam sendo realistas? Sim. E como tem realista hoje? Só que tem uma grande diferença aqui. Eles estavam crendo, otimistas. E eles estavam sendo realistas, pessimistas. A multidão aí, é mais fácil acreditar em 10 ou em 2, hein? A democracia é o governo da maioria, né? Obrigado, gente. Atores maravilhosos, obrigado. E então, aqui nós temos exatamente aquilo que eu estou tentando falar para vocês. O mundo está aí. Tem gigante? Tem problemas que são gigantes? Tem inimigos ferozes? Tem. Mas também tem coisas boas? Tem. Se você estivesse lá e fosse um dos espias, que lado você estaria, hein? Ah, André, eu estaria do lado de José e Caleb, não é? Será? Vamos fazer um teste. Você é do tipo da pessoa que quando vem à igreja, procura sempre olhar o melhor na programação? Ou lá na hora do almoço, na sua casa, você faz como Ellen White diz, que em uma de suas visões, ela viu o povo de Deus almoçando depois de um sábado, e o prato principal era o pregador da manhã. Era a irmã e o irmão que cantou. Era o comprimento da saia do outro. Era o que o outro falou de errado. O que serve lá na mesa do café, no almoço na sua casa, hein? Qual é o prato principal? Você vai saber que lado você estaria. É fácil você saber que lado você vai estar. Se você começa o dia, e qual é as primeiras palavras? Que droga de segunda-feira?
Não aguento mais o trabalho. Ah, essa igreja aqui quente, não tem ar-condicionado. Difícil estacionar, só tem que pôr o carro a 3 quilômetros para frente. Ou, que bom estar aqui mais uma vez com os meus irmãos. Tanta gente não tem um lugar desse. Gostaria, mas não tem. Que ruim que é tão pouco tempo. Porque a gente passa a semana toda ouvindo tanta notícia ruim. E na igreja, quando a gente alimenta, o tempo passa tão rápido. Que pena isso. Qual é a sua atitude? Vai responder que lado você estaria lá, se você fosse um dos 12 espias. Porque como tem gente negativa. Mas vamos lá, vamos adiante, senão eles vão começar já a me reclamar do tempo. E então começou a espalhar a notícia. Não tinha WhatsApp, gente, não tinha. Mas lá eles já tinham a comunidade de espalhar notícias. E sabe qual o relatório, o teor do relatório que foi dividido lá? Como era? Qual era o teor do relatório? Aí, a Bíblia diz, lê lá. Negativo. Você parou para pensar como notícia ruim espalha? Aqui na igreja você já viu, não sei se a igreja tem um grupo, mas das notícias mais comentadas, a notícia de que o casal comemorou 7 anos de casamento. Você teve essas notícias mais comentadas da semana? Não, né? Ninguém nem olha, ninguém nem fala, ninguém nem diz. Ah, é? O que tem isso? Comemorou 7 anos de casamento? Ah, mas se um estiver separando, o que acontece? Por quê, irmãos? Por que isso? Porque nós somos do relatório? Nós nos alimentamos da tristeza dos outros. Nós nos alimentamos da desgraça alheia. Isso na natureza, tem alguns animais que fazem isso. Entre os pássaros, nós chamamos ele do quê? Urubu. Nós somos urubus. E muitas vezes, o que servimos lá à mesa no sábado, na hora do almoço, é carniça. É a desgraça da vida dos outros. E queremos ser felizes. E queremos ter saúde emocional. E jogamos a culpa no mundo, nos políticos, no Supremo, no outro. Ah, o relatório espalhou de vez. E claro, tomaram uma decisão, não é? Eles tinham que tomar uma decisão. Começaram e choraram a noite inteira. Eu recebo lá pacientes que dizem assim, André, eu não consigo dormir. Já faz algumas noites que eu não durmo. Ou por ansiedade. Ou alguma disfunção hormonal. Não dorme. Mas é difícil encontrar alguém que diz assim, olha, essa noite eu não dormi porque eu fiquei orando e louvando a Deus. E se tiver uma vigília, primeira pergunta, acaba quando a vigília? É até às 10? Passar a noite louvando e adorando? Dá não. Mas chorando, se preocupando e lamentando, a gente passa. E falar, a vida boa era aquela que a gente vivia, né, no passado. E então decidiram escolher um outro líder. O problema da igreja é o pastor. Troca o pastor. Troca ele.
Aí tudo vai estar resolvido. O problema é outro, então separa. O problema é outro, então arruma outros pais. Troca de filho. Troca de igreja. Porque eu não sou o problema. Eu não. O problema é o outro. Na psicologia, a gente chama isso de atitude. Atitude. E a definição de atitude na psicologia é tendência a responder de forma positiva ou negativa a pessoas, objetos ou situações. Pegando o exemplo de Josué e Caleb e os outros 10 espias. Está bem claro aí o que é atitude, vocês perceberam? Viram a mesma coisa. Viram a mesma coisa. Só que tiveram reação diferente. Por isso, pessoas que vivem na mesma igreja, uns amam estar na igreja, outros odeiam. Pessoas que têm o mesmo pastor estão muito felizes e outras não suportam mais. Que vivem no mesmo país, na mesma cidade. Porque é uma questão de atitude. Como você está reagindo às situações, às pessoas. E essa questão de atitude é bem particular. E Viktor Frankl, um escritor, filósofo, que viveu lá na época da Segunda Guerra, aliás, foi prisioneiro. Ele era judeu, morava na Polônia, e quando Hitler e seu exército invadiu a Polônia, entrou na cidadezinha de Viktor Frankl, o prendeu. Mataram a sua família, tiraram todos os seus bens, tiraram o seu nome e virou um número, lá na campo de concentração virou um número. Tiraram tudo dele, mas Viktor Frankl, depois de ter passado esse horror da guerra, ele escreve assim, ó: a única liberdade que ninguém pode nos tirar é a atitude que decidimos ter diante das... Pode ser que a vida tenha tirado de você seus pais. Pode ser que você nasceu sem pai. Pode ser que a vida acabou te levando tantos problemas e dificuldades. Só que nada pode tirar o quê? De você? A capacidade sua de escolher. O que nós chamamos de livre arbítrio. O que a psicologia chama de atitude. Isso ninguém pode tirar de você. Então, nós temos uma grande responsabilidade por nossa saúde emocional. Muita responsabilidade. Grande responsabilidade. E aí vai depender das leis que nós vivemos, não é? Você já ouviu falar de Murphy? A lei de Murphy? A lei de Murphy, muitos vivem sobre essa lei. E é um resuminho aqui rápido, né? A lei de Murphy, para a gente não tomar muito tempo, em resumo, diz assim, ó: se existe alguma chance de algo dar errado na tua vida, o que Murphy diz? Vai dar. Você acha que está demorando muito a sua promoção? O que Murphy diz? Vai demorar ainda mais. Você acha que sua vida está difícil? Está vivendo um momento difícil? O que a lei de Murphy diz? Vai piorar ainda mais. Essa é a lei de Murphy. Conhece alguém que vive essa lei de Murphy? Você conhece alguém? Geralmente a pessoa que vive essa lei, quando ouve uma palestra como essa, cutuca o outro. Dizendo assim, ó. Ou lembra assim, fulano de tal devia estar ouvindo isso. Porque nunca é para quem?
Sempre é para os outros, nunca é para ele, né? Isso é para mim também. Só que existe uma outra lei. Graças a Deus, tem uma outra lei. Essa lei, vê se você identifica de quem é, ó. Nada é tão difícil quanto parece. Tudo é mais recompensador do que se espera. E as coisas boas acontecem nos melhores momentos. Nada é tão bom que não possa melhorar. De quem que você lembra quando você ouve essas palavras? Jesus. Paulo diz assim, olha. Paulo que teve uma visão do céu, não é? Fui ao terceiro céu. Ele diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mente humana nenhuma conseguiu nem chegar perto do quê? Das coisas que Deus preparou para os seus filhos. Quer ver outra de Jesus? Eu quero que vocês tenham vida. Que tipo de vida? Miserável, vida medíocre, vida em abundância. É isso, essa é a lei de Deus. Agora eu te pergunto, e essa pergunta é para mim também, que lei está movendo a nossa vida? Qual é a lei? Que lei você está vivendo, meu querido? E repito, isso não depende do país que nós vivemos, nem da cidade, nem da nossa família, nem do nosso trabalho, nem do país. Não, não, não. Nós não estamos falando disso. Aliás, Jesus já disse, no mundo tereis o quê? Mas que tipo de atitude ele manda ter? Mas tem o quê? Então não me venha com essa. Ah, você não sabe a minha história. Você não sabe de onde eu venho. Você não sabe como a minha vida é difícil. Não venha com essa. Jesus falou isso. E Jesus sabe. Ou você sofreu mais do que Jesus? Você sofre mais do que Jesus? Dificilmente isso vai acontecer. Então ele diz assim, no mundo tereis, mas que atitude você deve ter? Olha a responsabilidade aí. De quem é a responsabilidade de ter bom ânimo? Pessoal. Mesmo diante das aflições. Mas vamos continuar. Vamos junto. Então, cada um acha o que procura. Olha, não somente na Bíblia. Abraham Lincoln já dizia assim, olha, as pessoas são tão felizes quanto se permitem ser. William James, o filósofo, diz, o pensamento é a origem da experiência. E aí Paulo fala, não é? Tudo que é nobre, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que fizer bem a nós, nós devemos o quê? Pensar. À tarde, se você vier, você vai saber o mecanismo da depressão, da ansiedade, como lidar com isso. Com menos medicação e até às vezes sem medicação. Você vai ficar sabendo. Vamos lá. Então, como eu posso lidar? André, descobri. Faço parte dos 10 espias lá. Sou igual a eles. Porque quando eu vejo uma situação, a primeira coisa que eu olho, os obstáculos, os problemas. Sou assim, André. Começo o dia reclamando. Reclamo dos outros. Não vejo nada de bom em mim. Não consigo ver nada de bom nessa vida, nesse país. E acho que sou realista. Me engano. Isso é porque eu sou realista. Se fosse, veria os dois lados, no mínimo. Mas sou negativo. O que eu faço, André? O que eu faço? Vou dar 4 dicas. Primeiro, lógico, né, André? Busque o que é positivo. Busque o que é positivo. E eu gosto dessa frase que diz assim, qual é a diferença entre um obstáculo e uma oportunidade? A nossa atitude em relação a eles. Toda oportunidade tem um, e todo obstáculo tem uma.
Além de psicologia, eu tive a oportunidade de fazer administração de empresas. E quando eu cheguei em Goiânia, há uns 13 anos atrás, eu fui trabalhar numa empresa. Eu era o diretor executivo dessa empresa. E tinha lá 6 gerentes. E uma das primeiras reuniões que eu fiz com todo o pessoal da empresa, tinham 150 funcionários. Eu disse assim, olha, a partir de hoje, quem quiser estudar, seja um curso técnico, uma faculdade, quem quiser estudar, e se esse curso tiver a ver em alguma área da empresa, vamos ver que você é da limpeza, mas quer fazer contabilidade, ou gestão financeira, ou administração, ou gerente, ou gestão comercial, ou engenharia de produção. Se você quiser fazer, a empresa vai te dar 50% de bolsa. Vocês acham que toda a galera dos 150 levantou e aplaudiu a empresa? Eu vi uns assim, só 50%? Não tinha nada. O cara não tinha nada. Ganhou 50. Mas olha para quê? Negativo. Fiquei 6 anos lá. E pude observar, a partir da atitude dessa reunião, quantos pegaram a oportunidade, em vez de enxergar o obstáculo. Falaram o quê? É isso que eu estava precisando. É isso. Bora, vou. Aí os pessimistas assim, mas o quê? Você já sai cansado. À noite você vai descansar, rapaz. Não, eu vou. E 6 anos depois, a diferença foi, os que acreditaram e viram uma oportunidade, estavam em cargos melhores. Às vezes vinha de bicicleta para a escola, para a faculdade, ou para a empresa. Agora está vindo de motinha. Morava a 30 quilômetros da indústria. Agora estava ali, bairro perto. Vivia de aluguel, agora tinha uma casinha já construindo. Estava lá num cargo, agora está num outro maior. E os pessimistas assim, é porque são puxa-saco. Quem você é, meu irmão? Que grupo você pertence? Que grupo você pertence? Eu moro num prédio, lá no 12º andar, descendo, numa segunda-feira. O elevador para, entra uma senhora, eu de bom dia, segunda-feira. Ela olha para mim assim e diz assim, o que tem de bom na segunda-feira? Odeio segunda-feira. E foi descendo até a garagem, falando de todas as características que a segunda-feira não é um bom dia. Aí, por incrível coincidência, acho que na sexta-feira aconteceu de eu descer e ela também, no mesmo horário, entrou no elevador. E eu, bom dia. E ela olhou e disse assim, nossa, sexta-feira só está o pó, né, da rabiola. Sexta-feira é ruim demais, está cansado, estou esgotada. E ela foi até a garagem dizendo, e eu fiquei pensando, que dia é bom para ela? Eu tinha o hábito de, quando o meu gerente voltava de férias, no primeiro dia que ele voltava de férias, eu ia lá, no local onde trabalhava, lá na sala, e dizia assim, seja bem-vindo, como foram as férias? Alguns já estavam lá com lá na folhinha, sabe aquela folhinha do ano? Escrevendo assim, faltam 330 dias para as próximas férias. Que isso, irmão?
Quem consegue tirar hoje férias de 30 dias, na terceira semana já está dizendo assim, nossa, semana que vem é a última. Semana que vem é a última, vai acabar. Que vida é essa, irmãos? Tem como ser saudável assim? Tem como ser feliz, irmãos? Só que eu digo assim, tudo é uma questão de atitude. Como você encara as coisas? Nós estamos vivendo um mundo de pessoas pessimistas, como os 10 espias, como todo aquele povo, pessimistas, e se dizem realistas. Vamos acordar, irmãos. O céu não é lugar de pessimista. Jesus disse assim, ó, vida em abundância, alegrai-vos. Segunda dica aí. Recuse ser vítima. Conhece alguém que gosta de ser vítima? É fácil identificar. Quando você vai contar do seu problema para uma vítima, você se frustra. Por quê? Você vai em busca de consolo, né? Você vai assim, nossa, estou passando por um problema. Ou se você está com uma dor, estou com uma dor de cabeça. A vítima ouve e diz assim, quê? Isso não é nada. Dor de cabeça é a minha. Problema é o meu. Desgraça é a minha, não a sua. Aí você sai dizendo assim, cara, eu estou até culpado de sentir dor. Vítima é assim. Sempre é o coitado. Sempre é a coitada. Sempre é, eu sou assim por causa dos outros. Olha a minha dor. Isso é muito sério. Porque tem pessoas que se alimentam disso para viver. E quando você quer ajudar alguém assim, a pessoa fica com raiva de você. Porque o meio de viver meu é esse é o meu meio de viver. Estava nessa empresa que eu trabalhava lá em Goiânia, tinha um andarilho. Todo dia ali pedia, tinha um lanche na empresa lá à tarde, pedia lá um lanchinho, pedia um suco, vai sobrar, me arruma. E vivia ali, dormindo num lote vazio. Eu falei, bom, tem que ser bom samaritano, né? Não adianta a gente só ouvir a palavra de Deus, tem que praticar. Aí um dia eu fui lá onde dormia, perguntei o nome dele, e fala, conta a sua história. Ah, eu sou do Sul, sou lá do Rio Grande do Sul, minha família assim, abandonou, eu não sei onde estão meus filhos, não tenho uma família. Uma história triste. Eu falei assim, vou te ajudar. Não tenho contato de ninguém, nem número de ninguém, número nada. Só me fala o nome e o sobrenome do seu filho. Falou. E a cidade? Ah, a cidade é tal. Fui lá, pesquisei na internet, a rádio local lá da cidade. É uma cidade pequena do Rio Grande do Sul. Liguei lá, falei com o locutor, procura esse nome aí, vê se ainda mora essa pessoa aí. Eu vou ligar daqui uma semana, vou ligando até encontrar. Ah, fala também, o locutor, fala também com essa pessoa que é muito conhecida. Fui falando. Achei o filho. Liguei para o filho. Expliquei a situação. Tinha uma filha também, todos casados. Falei com a filha. Falei o estado que o pai estava. Levei esse pai para cortar cabelo. Tinha uma cabeleireira na esquina. Faz cabelo, corta tudo aí, faz barba, corta a unha, faz a unha do pé. Toma banho lá na empresa, vamos fazer roupa, qual que serve, sapato, tudo direitinho. Vamos fazer vaquinha para agora, a passagem, os filhos assim, manda. Ele que foi embora por conta, manda ele, a gente vai recebê-lo. E era a época do ano assim, eu falei, nossa, que alegria, vai passar o Natal lá, né? Foi. Nossa, empresa, tiramos foto, despedimos, alegria, né?
Em janeiro ele estava lá de volta. Só que agora, quando ele me via, ele fugia. Não queria me ver. Porque eu tirei dele a vida que ele vivia pedindo esmola para os outros, ele se colocava como vítima. Esse é o estilo de vida dele. Você é uma vítima? Você acha que o problema maior é o seu? Que o casamento seu é o mais difícil de todos? Que a sua doença é a mais terrível? Isso não vai te ajudar a ser feliz nunca. E nem a ter saúde emocional. Recuse o papel de vítima. Terceira dica: não guarde rancor. E a mágoa, o ódio, o rancor, tem levado muita gente a adoecimento emocional. Depressão, ansiedade, transtornos de personalidade, por causa do rancor, do ódio. Por isso a Bíblia fala tanto do perdão. E aqui, até William Shakespeare diz que as pessoas boas, mesmo que elas sejam muito boas, um dia elas vão te machucar de alguma maneira. E nós devemos saber o quê? Perdoar. O rancor tem envenenado a vida de muita gente. Outro dia a gente fala do perdão. Mas se você guardar rancor no teu coração, e eu não estou dizendo que você não tenha razão. Eu não estou dizendo que você não tenha razão. Por isso o perdão extrapola a razão. Perdão é um favor imerecido. Não se fala de razão. Porque se nós formos falar com Deus de razão, e aí? E aí? Temos razão? Perdão é porque nós não merecemos mesmo. E o outro também não merece. Por isso é perdão. E por isso tem que ser praticado. Guardar rancor e mágoa é você tomar veneno, querendo matar o outro. E a pessoa aí guarda rancor, mágoa, adoece e gasta dinheiro com medicação. Com ansiolítico, antidepressivo e outros mais. Tira o rancor do seu coração, irmão. Esse é o veneno. Quarto, eu falei que era 4, mas é 5, viu? Tem mais um só. Pare de arrumar desculpas. Um dia, uma esposa falou assim: André, fala para o meu marido, porque ele é especialista em se justificar. Tudo o que eu falo para ele, ele arruma uma desculpa. Por que não arrumou aquilo? Por que não deixou aquele mau hábito? Por que não... Nós não somos especialistas em arrumar desculpa, meus queridos. Nós estamos já em novembro de 2019. Lembra das suas promessas de janeiro de 2019? Lembra? Aquele regime que você ia começar? Aquela mudança de hábito alimentar. Lembra? Você lembra lá em janeiro que você falou: esse ano eu vou fazer no bíblico? Eu vou participar de um pequeno grupo, dar estudo bíblico para alguém, terminar o livro. Lembra das promessas? E agora, cumpriu? Por quê, hein? Aí agora a gente vem à nossa lista. Porque o trabalho não deixou, o outro não me ajudou. Aí o cônjuge, eu falo para o casal assim: escuta, vamos fazer exercício. O outro não me anima. Por que você precisa do outro para te animar? Por quê? Aí quando está casado, o casal fala assim: vamos lá, vamos melhorar, vamos mexer. Não. Aí separa. Aí o homem que não faz nada, separou, aí compra roupa nova, corta cabelo, faz um curso. A mulher faz mais escova, se veste melhor. Por que não faz isso quando está casado? Investe mais. Aí,
Quando está casado, não cuida da saúde física. Depois que separa, vai para academia, perde barriga. Aí vem força de todo lado. Por que só depois? Aí estuda, aí vai fazer mestrado. Por que não faz antes? Por que não mexe enquanto está casado? Mas quando está casado, arruma o quê? Desculpa. E aí Benjamin Franklin, conhece? Presidente dos Estados Unidos, escritor, inventor. O cara era fera. Ele dizia assim, ó, pessoas que são boas em arranjar desculpas, raramente são boas em qualquer outra coisa. Por quê? Porque para tudo vai ter uma desculpa. E por último, pare de reclamar. Agora, veja só, sempre quando eu falo isso, alguns irmãos ficam envergonhados, porque eu acho que eles não sabiam disso. Então, se você não sabia, você vai ficar sabendo hoje. Um dia você foi um espermatozoide. Sabia disso? E nem vou falar onde você morava. Lá no corpo do seu pai. Você sabe, né? Tá rindo? É verdade. Morava sozinho? Um dia lá, falei, milhões. A irmã falou, corrigiu, falou, 30 milhões, André. Ó, 30 milhões. Eram você e mais 29 milhões, 999 mil. 30 milhões. Amanhã quem vai fazer o Enem aí? Quem levanta a mão aí? Quem vai fazer a segunda fase do Enem? Não vai ter 30 milhões por curso, por vaga, viu? Não vai ter, não. Te garanto. Você pode escolher qualquer curso que você vai escolher, não vão ser 30 milhões por vaga. Mas você, que vai fazer o Enem amanhã, qual a sua idade? Há 22 anos atrás, você disputou 30 milhões, com mais 29 milhões, uma vaga. E se você não é gêmea, parabéns. Você venceu sozinha. Ganhou sozinha. Um espermatozoide, uma célula. Tinha cérebro? Não, André, para. Tinha ouvido? Não. Olhos? Muito menos, André. Uma célula só. Mas para muitos que estão aqui vivos, o fato de não terem cérebro, olhos, ouvidos, foi a razão de terem vencidos. Sabe por quê? Porque se os tivesse lá, naquele bendito momento, instante, que foram liberados pelo seu pai, ia sair, olhar em volta, ver mais não sei quantos milhões e dizer assim, impossível ganhar. É muito candidato para uma vaga só. Sim ou não? Muitos iam desistir. Iam desistir. Ou, olhando ali naquela escuridão, estranho, não tem GPS. Não me deram dicas. Eu nem sei para onde eu vou. Desisto desse negócio, está muito difícil chegar. Ia ou não ia? Ia. Ou, quando chegassem lá no óvulo, tentassem entrar no óvulo uma vez, a segunda, a terceira, falou assim, o quê? Isso aqui é impossível entrar. Como muitos aí, que tentam uma vez, concurso público, a segunda, ou tirar carteira, ou aprender a andar de bicicleta, ou aprender a nadar, ou sei lá o quê. Na terceira e quarta vez faz o quê? Fala o quê? Não nasci para isso. Mas lá, você não tinha cérebro para pensar nessas coisas. Você não tinha olhos para ver isso, nem ouvidos, nem boca para ficar falando. Em uma única célula, o que você tinha nessa célula era o desejo da vitória. De persistir até vencer. E por isso você está aqui hoje. Então podemos dizer assim, quando éramos uma única célula,
nós éramos especialistas em viver. E hoje, com o cérebro que nós temos, braços, pernas, olhos, ouvidos, boca, um corpo tão complexo e maravilhoso, viramos especialistas em reclamar. Olha a nossa incoerência. Olha a nossa contradição, irmãos. E queremos ser felizes. E estamos dizendo que estamos indo para o céu. Reclamando assim? Dessa maneira? É duro ver uma pessoa que chega na fase dos cabelos brancos e só tem lástima para falar, só palavras ruins, só amargura. Está chegando perto a tua salvação, meu camarada. Porque a morte, Paulo já dizia, a morte para o cristão é lucro. Quanto mais perto dela, mais feliz a gente tem que estar. Ver um adolescente que está começando a vida hoje, só reclamando, só vê a parte negativa das coisas. A vida está aí para você viver. Você pode escolher o que você quiser na sua vida. Deus te deu capacidades. Você era um espermatozoide e venceu 29 milhões. Sem ter nenhum recurso. E hoje, você tem infinitos recursos. Para de reclamar. Eu gosto daquela passagem, quando o povo estava ali reclamando, e Deus assim, antes do Mar Vermelho, as montanhas, o exército egípcio, e reclamando, e Deus assim, Moisés, fala para o povo se calar, para eles poderem verem, eles vão ver eu pelejando por eles. Mas a gente não deixa. A gente só reclama. E só reclama. E só reclama. E Deus fala assim, aquietai-vos, para que vocês possam ver a minha ação. O que você não pode, eu faço. Mas o que você pode, eu não vou fazer por você. Porque você precisa crescer. Precisa crescer. Termino com Marcos 9, 23. Marcos. Evangelho de Marcos. Termino com esse texto, irmãos. Esse episódio, Marcos capítulo 9, o verso 23, diz assim, olha, a história aí de Marcos começa lá no verso 14. Se você olhar o título lá, a cura de um jovem. Era um adolescente, meus queridos. Era um adolescente que tinha um problema sério. O problema de muitos adolescentes que eu tenho recebido lá no consultório. Suicídio. Tentativa de suicídio. Aquele jovem, ele via água, tinha um rio, o que ele fazia? Jogava para afogar. Se tinha um fogo, o que aquele adolescente fazia? Se jogava para se queimar, para morrer queimado. Muita gente acaba condenando as pessoas com comportamento suicida. Mas, meus queridos, se nós não mudarmos a nossa atitude, se nós não pararmos de ficar reclamando, não buscarmos o que for positivo, todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente fez a oração de Elias. Senhor, é melhor o quê? Eu morrer do que eu viver. Todos nós. E aquele pai desesperado porque eu não sabia o que fazer com o filho. E olha só, ouça todo mundo aqui, hein? Era o pai, não mãe. E agora uma mensagem para nós, homens, pais. Outra oportunidade a gente pode falar assim que
O mundo precisa de homens. É uma declaração de Ellen White. E mais do que nunca, a igreja precisa de homens, a família precisa de homens. Líderes. Quem tem que ser o primeiro a se preocupar com os filhos somos nós, homens, pais. Quem ensinava os filhos a adorar a Deus era o homem. Na Bíblia, era o homem. Quem era o sacerdote do lar? O homem. Muitos falam de Maria. Mas quem era descendente de José? Quem descendente de Davi era quem? José. José era descendente de Davi, não Maria. E quem ensinava a adoração era o homem, José. A trabalhar, ensinou Jesus o trabalho. E esse homem estava preocupado com seu filho adolescente. Esse homem não simplesmente disse assim para a esposa: vai que o filho é seu. Não é problema meu. Eu já trabalho muito. Vai lá. Não, isso não é homem. Homem não faz isso. Esse homem buscou recursos para ajudar o filho dele. Foi lá nos médicos, não conseguiu. Mas ele ouviu falar dos discípulos. E quando ele ouviu falar que os discípulos eram homens de Deus, ele correu lá nos discípulos. E pediu que eles orassem pelo seu filho. E que curassem o seu filho. E que expulsassem o demônio do seu filho. E os discípulos impuseram a mão sobre o filho dele. Oraram pelo filho dele. E o que aconteceu, irmãos? O que aconteceu? Não foi curado. Imagine esse pai. Tenta se colocar no lugar desse pai agora. Ele depositou toda a fé dele nos homens de Deus. E os homens de Deus falharam com ele. Queridos, pessoas de Deus podem falar com a gente, falhar com a gente também. Homens e mulheres que são de Deus também falham. Mas aí ele ouviu falar de quem? Jesus. Esse não falha. Esse não falha. E ele foi até Jesus. E se você olhar no texto, diz assim: se tu podes, olha a pergunta dele. Porque ele não acreditava mais. Ele não acreditava mais. Porque até os discípulos não puderam. Os médicos não puderam. Ninguém pôde ajudá-lo. Então ele chega para Jesus, com pouca fé, não acreditando mais, chega para Jesus assim: se o Senhor puder fazer alguma coisa. Eu disse que Jesus, ele procurava responder as perguntas de que maneira? Com outra pergunta. Então Jesus responde com uma outra pergunta: se podes? A pergunta de Jesus era mais ou menos assim: você está perguntando para mim se eu posso? O que vocês acham? Você acha que Jesus pode curar o seu coração? Você acha que Jesus pode fazer de você um pai melhor? Você está em dúvida disso? Você tem dúvida se Jesus pode te ajudar a vencer na sua carreira profissional? Você tem dúvida disso? Você está perguntando: Senhor, você pode? Você tem dúvida se Jesus pode te curar? Ou curar o seu filho? Ou curar as feridas da sua vida? Você está perguntando a Deus? É isso que você está perguntando? Jesus olha para você: você está perguntando se eu posso? Então eu quero te responder uma coisa. Eu quero responder uma coisa para você, meu filho. Jesus disse: tudo. O que é tudo? Tudo é possível. Mas você precisa o quê? Que atitude que você tem que ter? Você tem que ser como José e Caleb. Tinha gigante lá?
O povo era mais forte? Os muros eram altos? Mas nada importa se você acreditar. Acreditar. Atitude. Acredite. Acredite em Deus. E você nunca vai se sentir sozinho. Nunca, nunca, jamais. Acredite que a tribulação dessa vida é por mais um pouquinho de tempo. E o que há de vir? E não, aquele pai experimentou na vida dele o que Jesus pode fazer na minha e na sua vida. Milagre. Milagre. E aí, meus queridos, eu quero dizer para você assim, não está na hora de a gente mudar essa atitude nossa? Nós somos o povo da Bíblia. Não é possível que o Deus da Bíblia não possa operar em nós. Não é possível que no local que nós estamos lá trabalhando, vivendo, as pessoas não vejam em nós algo diferente. Espera aí, parece que você não vive no mundo que a gente vive. Por quê? Porque você é uma pessoa que acredita. Você é uma pessoa otimista. Você é uma pessoa que não fica reclamando. Você não vive aqui? Vivo. Vivo aqui. Mas os meus olhos estão aonde? Em Deus. Convide as pessoas para também terem essa fé que você tem. Mas para isso ter valor, a gente precisa viver primeiro. Deus não quer pessoas perfeitas, porque perfeição Ele sabe que isso nunca existiu. Mas Ele quer pessoas que acreditem. Você acredita? Se acredita, fica em pé para a gente orar. Pai Santo, em primeiro lugar nós queremos te pedir perdão, Senhor. Perdão porque nós, muitas vezes, parecemos mais aqueles outros 10 espias que gostavam de reclamar, de espalhar relatório negativo, de enxergar defeito nas pessoas que estão ao nosso redor, de enxergar defeitos na igreja, defeitos em nós, defeitos em todos. Nós somos tendenciosos a viver assim, Senhor, como vítimas, perenes vítimas, coitadinhos. Mas nessa manhã, Senhor, nós ouvimos a Tua palavra, mais uma vez dizendo para nós acordarmos, de exercermos aquilo que o Senhor nos deu, de mais precioso, que é o livre-arbítrio, o poder de escolha. E nesta manhã, apesar da nossa fraqueza, nós escolhemos acreditar. Queremos, Senhor, acreditar mais no Senhor, acreditar mais em nós, nas pessoas, olharmos as virtudes das pessoas, Senhor. Não que ela não tenha defeitos, mas nós procuremos o melhor nos outros, o melhor em nós, possamos viver felizes e saudáveis. Nos leve em paz e segurança até o nosso lar. E hoje à tarde, Senhor, temos um encontro marcado contigo. Abençoe a programação da tarde. Às 4:30 da tarde estaremos aqui, Senhor, para aprendermos um pouco mais de como ter saúde emocional e aprendermos também a libertar outras pessoas da prisão emocional. Abençoe a tua igreja, abençoe aqueles que não puderam vir, estão assistindo pela internet, que todos possamos sair com a tua bênção, pois pedimos e agradecemos por Jesus. Amém, Senhor.